chamo Heloísa Helena de Campos Borges, sou filha de Genilce Craveiro Campos e Elísio Campos. Família grande, nós somos 9 irmãos. Eu sou a do meio, como eu gosto sempre de brincar, bem o recheio do sanduíche. Meio espremido, mas o mais gostoso. Eu nasci em Goiânia, no dia 20 de junho de 1948. Sou geminiana, uma característica bastante interessante que, com o passar do tempo, foi se acentuando, que é a capacidade de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. Corre-se um grande risco, que é ficar na superficialidade de todos. Então, já sabendo disso de antemão, eu procurei compreender e estudar certos assuntos com maior profundidade, para eu não correr o risco de ficar sempre superficial. Eu fiz meus estudos aqui em Goiânia mesmo e optei para estudar língua francesa, talvez devido a um incentivo do meu pai, porque quando eu tinha 11 anos e comecei a estudar francês no colégio, que ainda era curso ginasial na época, meu pai tinha um amigo que era um médico aqui em Goiânia, o nome dele é Dr. José Sócrates, e ele falava, se não me engano, 8 idiomas. E meu pai me exibia para ele, porque para ele pedia, meu pai, aliás, se eu contar, corta, Pedro. Peraí. Corta. Eu vou sentar de cá. Ah, é? Que aí a gente fica mais à vontade. E aí eu posso pegar Do José Sócrates. Meu pai tinha um amigo, um médico chamado José Sócrates, e ele falava 8 idiomas. E como ele regularmente fazia visitas à minha casa, meu pai me pedia para ler em francês para ele e ele elogiava a minha pronúncia. Talvez por isso eu tenha escolhido o curso de francês, por essa afinidade, essa facilidade em fazer uma conversação com um certo, como dizem os franceses, accent conveniente. Bom, depois fui fazer o curso de francês e português, línguas modernas. E quando eu terminei, eu logo entrei para o quadro da universidade, mas trabalhando no colégio de aplicação, com língua francesa. Eu tinha as turmas, eu pegava sempre as turmas da 5ª série e as turmas do 3º colegial. Não era nada aleatória a minha escolha, porque era o momento do maior interesse dos alunos. 5ª série, um entusiasmo de saber falar alguma coisa em outro idioma. E o 3º colegial, porque os alunos iam prestar o vestibular. E a língua estrangeira ajudava muito na pontuação, para eles conseguirem a vaga do curso que eles queriam. Então, com isso, eu tinha as duas pontas, o início e o fim. Foi bastante interessante trabalhar com os alunos do colégio de aplicação, porque eu aprendi muito com eles. Aprendi muito com o interesse de uma criança de 11, 12 anos e muito com a atenção de um pré-adulto de 17, 18 anos, já se preparando para a carreira profissional, que hoje eu entendo que é escolhida sem maturidade, é simplesmente levado
pela importância imposta ou pela família, pela sociedade. E às vezes não é nem realmente aquilo que o rapaz ou a moça quer. E então, diante disso aí, eu vim aprender muito e não sei se aprendi a ser educadora, mas aprendi a ser amiga dos meus alunos. Então, de vez em quando eu me encontro com eles até hoje e eles brincam muito, porque o curso da quinta série era audiovisual. Então eu tinha que apagar a luz e rodar o filminho. E eles adoravam essa aula de filme, e na hora de começar a aula, eles corriam na porta da escola, compravam pacotinho de pipoca para assistir a aula. E eu achava aquilo como uma falta de consideração e de respeito com a minha aula. Hoje eu entendo que é uma maravilha, porque era realmente lúdica a aula que era dada naquele momento. E mais tarde, agora, recentemente, eles me contaram, porque o colégio era misto, então na aula de francês era aula de namorar, porque apagava a luz, tinha pipoca e eles ficavam de mãos dadas, escondidos da professora. E eu ria muito hoje, né? Porque na época eu achava tudo uma falta de respeito. E o terceiro colegial, os alunos me ensinaram muito porque eles me obrigavam a escolher textos interessantes para o estudo da língua e o desenvolvimento do raciocínio, porque a gente tinha que fazer uma interpretação mais profunda sobre o texto. Então, quando eu chegava com algum texto bobinho, eles falavam: nem, professora, pode procurar outro, porque esse aí não dá, não. E foi quando eu comecei a trabalhar com textos sobre conflitos humanos, realmente, sobre aborto, que eram situações que interessavam a eles conhecerem. E isso foi muito bom, porque eu fui vendo que realmente a gente tem que ter um leque de opção muito importante para a leitura, porque ela tem que seduzir o aluno, ela tem que conquistar para o aluno ler aquilo e sentir que ele está acrescentando algo para a vida dele. Não é só ler para conhecer, é para acrescentar para a vida própria. Isso foi no colégio de aplicação. Aí o engraçado foi que quando eu estava no colégio de aplicação, eles precisavam de regularizar o quadro dos professores, porque nós éramos da universidade, mais a categoria de ensino médio. Então foi preciso fazer um movimento para que nós fôssemos enquadrados no ensino superior. Mas para sermos enquadrados no ensino superior, todo mundo tinha que fazer mestrado. E eu trabalhava com língua francesa, as pessoas pensaram que eu fosse atrás de um curso de mestrado de linguística. E de repente eu escolhi o curso de teoria da literatura. E aí todo mundo começou a fazer crítica e perguntaram para mim: mas por que você vai fazer teoria da literatura? E eu respondi simplesmente porque eu gosto. Eu não tinha nenhuma outra explicação além do meu prazer. Mas isso é muito, muito importante para mim, porque eu nunca fiz nada na minha vida até hoje sem que a minha ação tivesse uma parte de prazer. Se não fosse prazeroso, se não for prazeroso, eu não faço. Então, diante disso, eu fui estudar a teoria da literatura, que era, de certa forma, uma coisa mais natural do que estudar a literatura brasileira, porque eu trabalhava com a língua francesa. E a teoria da literatura ela é aplicada a qualquer literatura, não importa o país, a teoria é única, é universal. Então eu fui estudar e foi ótimo, me abriu
horizontes maravilhosos, e eu aprendi a desconfiar das palavras, porque as palavras são traiçoeiras. Eu brinco muito quando eu digo isso, porque na verdade ela te seduz, mas ela não entrega tudo o que ela contém. Um minutinho. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Aí mesmo, eu vou mexendo. Aí. Aham. Aí. A palavra seduz, mas ela não diz tudo o que ela contém. Então você tem que desconfiar do que a palavra está apresentando. E eu tive um amigo, poeta maravilhoso, que faleceu há 2 anos atrás, Carlos Fernando Magalhães, e ele me dizia sempre, ele falava: não se enamore das palavras. A palavra, ela é volúvel, então você tem que ser tão volúvel quanto ela, você tem que trocar a palavra quanto for necessário, porque às vezes ela te encanta tanto que você fica com receio de trocar e você trunca todo o sentido do texto que você está construindo. E então depois, quando eu fui fazer o curso de mestrado, mas me dediquei à literatura em Goiás, a minha dissertação de mestrado é sobre o gênero romance, feito em Goiás, e foi muito interessante estudar o romance, porque Goiás é muito rico em poetas e contistas, mas o romance, o gênero romance, começou bem tardio aqui no estado. Na verdade, a produção romanesca começou na década de 40, sendo que a poesia, a produção de contos e poesias é já bem no final do século XIX, a gente vê uma produção já bem expressiva. Mas a partir de 40, 50, 60, 70, então ele toma corpo, e hoje nós temos grandes romancistas aqui. Mas aí, quando eu terminei de fazer o mestrado, a gente não conhece bem o mistério que rege a vida da gente. De repente, aconteceu o ICHL, que é a Faculdade de Letras hoje, era o Instituto de Ciências Humanas e Letras de Goiás, eles me fizeram o convite para fazer parte do quadro de docentes do curso do ICHL, que é o curso de Letras, Faculdade de Letras. E eu aceitei, e iria para lá como professora de língua francesa. Acontece que a professora titular da cadeira de literatura francesa, ela foi fazer doutorado em São Paulo. E eles tiveram de recorrer a um professor de literatura francesa que mora em Brasília, eu me esqueci do primeiro nome dele, o sobrenome é Marquezin, e ele passou a vir a Goiânia, parece que 2 vezes por semana. O resto dos dias ele ficava em Brasília. Acontece que naquele ano, no final do ano já, quando eu iria para o ICHL como professora de língua, a Faculdade de Brasília mandou dizer que já não liberaria mais o professor Marquezin, e que a